Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, o primeiro dessa segunda-feira, o primeiro dessa semana que está começando, e como eu faço em todo início de semana, desejo para você uma ótima semana e que você consiga realizar todos os seus objetivos pessoais e profissionais. Ainda estou aqui na cidade de São Paulo, daqui a pouco volto para o Rio, e é claro que o sentimento ainda é aquele de frustração, de revolta, né, e até de impotência diante de tudo que aconteceu ontem no Allianz Parque. O Vasco garfado, né, muito prejudicado pela arbitragem, tendo um gol legal anulado pelo senhor Hilton Pereira Sampaio e pelo seu assistente de VAR, né, o Igor Benevenuto. Esses dois aí garfaram o Vasco no jogo de ontem. E nesse vídeo eu vou colocar aqui a opinião de todos, praticamente todos, né, os comentaristas de arbitragem do futebol brasileiro, da TV brasileira, e é unanimidade. Todos cravam que o Vasco foi prejudicado e que o gol do Vasco foi muito mal anulado. Depois da vinheta a gente começa. Antes da vinheta eu conto com você, deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo, esse vídeo que tem o oferecimento da 1xBet, aqui no comentário fixado tem o link da 1xBet e tem também o nosso código promocional que vai te dar um bônus no seu primeiro depósito. Você fazendo o seu cadastro e utilizando o nosso código promocional, a 1xBet dá um bônus no seu primeiro depósito, lá você pode dar os seus palpites em todas as rodadas do Campeonato Brasileiro. Bom, terminada ontem a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, já está aparecendo a tabela aí na sua tela, né? A parte de baixo, que é a parte que interessa para a gente nesse momento, infelizmente. E ao final da 21ª rodada, o Vasco, que perdeu de 1-0 ontem para o Palmeiras, segue na 18ª colocação. Nesse momento, a diferença do Vasco para o primeiro time fora da zona do rebaixamento, que é o Bahia, é de 5 pontos. Mas é importante lembrar que o Vasco tem um jogo a menos, né, do que praticamente todos os participantes ali da parte de baixo da tabela. O Vasco tem esse jogo contra o América Mineiro, que já foi marcado para o mês de setembro, né? O América Mineiro, que está ali na parte de baixo também, é o último colocado. Bom, o próximo jogo do Vasco é contra o Bahia, né? E é um jogo, assim, decisivo, é final de campeonato. É um jogo que o Vasco tem que vencer. Arrisco a dizer que se o Vasco vencer o Bahia, a chance do Vasco escapar do rebaixamento vai ficar gigantesca, porque o Bahia é o primeiro time fora, o Vasco vencendo ali vai diminuir essa diferença para 2 pontos e vai ficar com um jogo a menos ainda, né? E o Vasco vem jogando bem com o Ramon Dias, então acho que se o Vasco diminuir essa diferença aí, o Vasco vai conseguir tirar no restante do campeonato. Porém, aquele jogo, se a gente perder, a coisa vai ficar complicada, né? Porque o Bahia vai acabar abrindo 8 pontos do Vasco, e aí é uma distância bastante considerável, né? Então o jogo de domingo é um jogo que o Vasco não pode perder de jeito nenhum. O Vasco, no mínimo, arrumar um empatezinho lá para não deixar o Bahia se distanciar. Mas bem, vamos falar do jogo de ontem, né? Afinal de contas, é o assunto principal aqui desse vídeo. O Vasco muito prejudicado ontem pela arbitragem no Allianz Parque. O Vasco teve um golaço, né, do Paulinho, até um pecado ter anulado aquele gol, que foi um golaço do Paulinho, seria o gol mais bonito da rodada com toda certeza, mas o VAR achou um impedimento ali no início da jogada, né, e anulou de forma inacreditável, de forma bizarra, de forma revoltante o gol do Vasco. E eu tenho até dúvidas se realmente estava, né, em impedimento, porque aquela linha foi muito mal traçada. Enfim, esquisita demais a arbitragem do Igor Benevenuto, né? Ele que estava no VAR. O Hilton Pereira de Sampaio, ele inverteu a maioria das faltas ali, né? Tinha coisa que ele marcava para o Palmeiras que ele não marcava para o Vasco. Mas no lance do gol em si, quem chama é o VAR e o VAR dá a decisão. O Hilton Pereira só acata, né? O erro mais grave, na minha visão, foi do VAR. O Hilton Pereira errou bastante durante o jogo ali, invertendo faltas, não marcando faltas a favor do Vasco. Uma arbitragem muito esquisita, para dizer o mesmo. Enfim, o Vasco vai entrar com uma reclamação na CBF, né? Mais uma vez, o Vasco já fez isso contra o Atlético Mineiro e vai fazer agora nesse jogo contra o Palmeiras também. Eu repito o que eu disse ontem no pós-jogo. Acho que ficar mandando nota oficial, mandando reclamação formal para a CBF, não adianta de nada.
O Vasco tem que fazer um barulho maior. Entra no STJD, pede anulação da partida. Eu sei que não vai dar em nada. Ninguém anula a partida de futebol aqui no Brasil. Não vai dar em nada, mas faz um barulho. Enche o saco, perturba. Acho que esse é o mínimo que o Vasco tem que fazer. Ficar lançando nota e entrando com reclamação formal não vai adiantar. Mas enfim, o Vasco publicou o seguinte ontem. Abre aspas para a nota oficial do Vasco. O Vasco da Gama contesta a interferência do VAR e a anulação do gol legítimo de Paulinho na partida deste domingo, dia 27, contra o Palmeiras. O equívoco da arbitragem influenciou diretamente no andamento do jogo e, consequentemente, no seu resultado. Novamente, já que não é a primeira vez que isso acontece no Campeonato Brasileiro, o clube irá apresentar uma formal reclamação à Confederação Brasileira de Futebol. Fecha aspas para a nota oficial do Vasco. Então, essa semana o Vasco deve ir à CBF pedir esclarecimentos e a CBF, como sempre, vai passar pano para a arbitragem, né? Como sempre faz. Mas vamos ouvir agora aqui a opinião dos comentaristas, né, de arbitragem aqui do futebol brasileiro, das principais emissoras, e é unanimidade, né? Todos eles dizem que o Vasco foi prejudicado e que o lance foi mal anulado. Vou começar aqui com a Renata Ruel, que é dos canais ESPN. Ela disse o seguinte: se o Bandeira marca o impedimento do Verratti em campo, o gol seria anulado. Mas o campo dá gol e o VAR rasgou o protocolo. O Richard Rios tem uma ação deliberada ao tirar a bola. O gol saiu após essa ação, originando um novo lance, onde o VAR não poderia considerar impedimento do Verratti. O Carlos Eugênio Simon, ex-árbitro de Copa do Mundo, né, e hoje trabalha para o UOL, também discordou da marcação da arbitragem, dizendo o seguinte: o gol foi legal, porque teve uma nova jogada. Quando a bola é afastada da área pelo jogador palmeirense, isso se torna uma nova jogada. Fecha aspas. E o Arnaldo César Coelho, que durante muitos anos foi o principal comentarista da Rede Globo, também discordou da marcação da arbitragem no seu Twitter, dizendo o seguinte: eu quero ver a explicação da CBF para o gol anulado do Vasco contra o Palmeiras. Vai ser difícil me convencer que o VAR estava certo. Se no momento da cabeçada o assistente tivesse levantado a bandeira e o árbitro, mesmo apitando atrasado, o gol seria anulado. Mas ele não levantou a bandeira. Outra jogada começou. Não deveria ter sido anulado. Enfim, fecha aspas, né, pro Arnaldo. Unanimidade, né? Eu vou colocar aqui agora o Paulo César Oliveira, que hoje é o principal comentarista de arbitragem da Rede Globo, que também discorda, né, e explica ali o que aconteceu. A explicação dele é basicamente aí a mesma que os outros comentaristas, né? É unânime, cara, é inacreditável. Como é que um árbitro profissional não vê que se iniciou uma outra jogada? Ele procura impedimento lá atrás. Parece até má vontade mesmo, parece até, aliás, boa vontade para anular o gol, né? Queria de toda forma anular o gol do Vasco. Mas enfim, confira o que disse o Paulo César Oliveira. Fala, Milton, boa noite para você, boa noite a todos. Vamos analisar o gol anulado do Vasco. A bola é cruzada lá da esquerda, o Verratti estava em posição de impedimento, cabeceia, o Murilo tem uma ação que é para salvar o gol, mas depois da ação do Murilo, repare, a gente vai rodar novamente, de como o Richard Rios tirou essa bola de dentro da área. Primeiro aqui, em posição de impedimento, a bola foi cabeceada, a gente puder parar só um minutinho, por favor. A ação do Murilo foi para salvar o gol. Ok, não caracteriza uma nova jogada, a jogada ainda continua na fase do ataque. Mas eu chamo a atenção para a ação do Richard Rios, porque ele tem a posse da bola, ele tem controle do movimento, não dá para considerar como desvio, ele tem a posse da bola, e a partir desse momento que ele teve a posse da bola e afastou essa bola da área, deu início a uma nova jogada. A primeira ação do Murilo, que foi normal, está salvando o gol, a bola volta para o Verratti. Se o Verratti tivesse feito o gol, ele ainda teria que ser punido pela posição de impedimento. Quando essa bola vem para o Richard Rios, que tem uma ação deliberada, tem controle do movimento e afasta a bola da área, a partir desse momento, Milton e amigos, inicia uma nova jogada. Tudo o que aconteceu antes, aquela posição de impedimento do Verratti, deve ser desconsiderada. A partir dessa ação do Richard Rios, é uma nova jogada. Portanto, o gol do Paulinho foi legal. O VAR teve uma atuação que foi fora do protocolo, porque a partir desse momento que o Paulinho domina e faz o gol, já não era mais considerada a fase de ataque do primeiro lance. Portanto, gol legal, mal anulado pela arbitragem. Milton. Então tá aí, né? É um erro que, sinceramente, não, eu tenho que falar que foi erro, porque senão eu posso estar insinuando coisas
e acabar sendo processado, né? Mas enfim, é um erro, no mínimo esquisito aí do Igor Benevenuto lá na cabine do VAR. Eu acho que o Vasco tem que ir atrás, pelo menos, para pedir punição aí para a equipe de arbitragem que trabalhou nesse jogo, porque o Vasco foi diretamente prejudicado. E no final das contas, meu amigo, o Vasco vai pagar esse pato aí e não vai acontecer nada. Em 2020 o Vasco caiu por conta de saldo de gols, mas o Vasco foi garfado em São Januário naquele lance do VAR descalibrado e ficou por isso mesmo. Não aconteceu nada. Em 2015 o Vasco rebaixado sendo garfado toda semana no Campeonato Brasileiro, porque o Vasco estava disputando ali naquele momento contra times de Santa Catarina, né? E naquela época o Delfim, que era um dirigente de Santa Catarina, tinha muita influência na CBF. E os times de Santa Catarina sempre beneficiados e o Vasco garfado toda a rodada. Teve um pênalti contra a Chapecoense que o cara cortou igual o vôlei na mão no Maracanã e o juiz mandou seguir. E depois, num lance que a bola bate na barriga do Rodrigo, ele marca pênalti para a Chapecoense. Então, assim, coisas esquisitas, né, que acontecem no Campeonato Brasileiro por influência política, influência externa. E nesse ano a gente tem aí o Santos, né? Vou repetir de novo. O Santos disputando ali contra o rebaixamento, sendo beneficiado praticamente toda a rodada no Brasileirão, que leva o nome do Rei Pelé. E o Vasco, que briga ali com o Santos pelo mesmo objetivo de permanecer, sendo garfado rodada após rodada. Então, o Vasco tem que gritar, tem que fazer barulho, tem que fazer esse absurdo aí repercutir internacionalmente, na imprensa nacional pra caramba, porque se ficar quietinho, meu amigo, vai ser roubado toda a rodada, porque não querem rebaixar o Santos e querem rebaixar o Vasco. É isso, saudações, até a próxima. Fui.